Bom dia, meu querido. Olha, Natal, chegou. Eu não sei se o seu 24 para 25 foi assim com todo mundo junto, comendo e vivendo um momento junto. Eu não sei como é que foi, mas eu quero te dizer que hoje Deus tem uma palavra para você. Hoje Deus tem um momento com você. Hoje, nesse dia que a gente celebra o Natal, alguns dizem, mas não foi dia 25 mesmo. Não importa. É o dia que a gente celebra isso, que a gente lembra disso. É o dia que a gente lembra que o Salvador veio ao mundo, que a gente lembra que os anjos cantaram, os pastores adoraram, os magos foram atrás depois e também adoraram. A estrela brilhou, o Salvador chegou. Meu Deus, como tem gente desperdiçando esse dia. Esse dia pode ser um dia de transformação no seu coração. Pode ser um dia de mudança no seu eu. Pode ser um dia de mudança na sua postura com a família. Aproveite momentos assim, eventos assim, nos ajudam a unir o nosso coração, o nosso sentimento ao evento em si e deixar brilhar a luz de Jesus, deixar brilhar a vontade de Deus na nossa vida. Aproveite que é clima de Natal para viver algo melhor nos seus relacionamentos verticais com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho e o seu relacionamento horizontal com as pessoas da família, da vizinhança, do trabalho e até mesmo as que não gostam muito de você, se é que existem. Querido, ouça a palavra de Deus que será pregada e logo depois eu venho com uma palavra direta, uma mensagem de Natal para você, tá bom? Não sai daí que o programa tá show! As profecias sobre a vinda de Jesus são tremendas. O local do nascimento, lá em Miqueias 5, que ele ia nascer de uma virgem, Isaías 7,14, que ele ia ser rejeitado, Isaías 53,3, que ele ia entrar de forma triunfal em Jerusalém, Zacarias 9,9, que ele ia ser traído, Salmo 41, versículo 9, que ele ia morrer. Meu Deus, o Salmo 22 fala disso o tempo inteiro, fala do clamor a Deus, a forma como é falado lá no Salmo 49, é a mesma fala do povo na hora da crucificação, a mesma fala. A Bíblia diz no Salmo 22 que as mãos e os pés seriam transpassados. Meus irmãos, nós estamos falando uma coisa, mais de 1000 anos antes, irmão. Mais de 1000 anos antes de Cristo, dizendo que as mãos e os pés seriam transpassados. No Salmo 22, versículo 18, diz que haveria lançamento de sorte sobre as vestes de Jesus, e eles fazem isso na crucificação. A morte de Jesus seria pelos nossos pecados, e Paulo vai mostrar essa teologia em 2 Coríntios 5, 21. O silêncio dele ao ser acusado, ele calado, morrendo como ovelha muda, está em Isaías 53,6, e é assim que ele procede. Ele só diz 7 palavras da cruz, e as duas que a gente quer enfatizar é que ele diz assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que faz. E a segunda é que ele diz assim: Pai, está consumado. E então expirou. Ele fala: Pai, o Senhor tem um plano correto mesmo. Eu sofri muito, mas valeu. Já estou vendo as portas do inferno sendo saqueadas pelo meu sangue que é derramado. Meu Deus, que momento! Todo pecado sobre ele, mas ele olhava para o céu e via o Pai e dizia: Pai, eu vou resgatar do inferno todos que quiserem andar contigo pelo meu nome. Está consumado. Queridos, a Bíblia diz que a morte na cruz teria transgressores perto, lá no Isaías 53:12, e ele foi crucificado entre 2 salteadores. A ressurreição de Jesus depois foi profetizada, Salmo 16, versículo 10. Agora Jesus está junto com o Pai, e as profecias continuam, e a profecia diz que ele vai voltar. Só está preparado para o Natal quem crê em toda a história da redenção. A história diz que ele veio, morreu, ressuscitou,
vivo está e vai voltar para levar a sua igreja. O Natal não é uma comemoração do nascimento, é uma comemoração do nosso nascimento com Ele. É uma comemoração do nosso nascimento para a vida eterna. Bordoada da vida a gente vai tomar, gente. Dificuldade a gente vai passar. A gente vai chorar nessa vida. Vai ter coisa que vai fugir do nosso controle, gente. Vai ter coisa que você vai falar assim: não é possível que eu estou passando por isso. Tem uma irmã da nossa igreja que está agora com o filhinho dela, com leucemia, menino de 11 anos. O Pedro, ora pelo Pedro. A irmã Liliane está morando lá no quartinho, sei lá, de 9 metros quadrados, lá, não sei quanto metro quadrado que é aquilo. Pequenininho. Morando ali com o seu filho. Não vai poder nem passar o Natal em casa. 11 anos. Você não tem como prever o que a vida vai te ofertar. Mas você pode determinar como você vai enfrentar o que vai chegar. Se você tem Jesus, você vai enfrentar com o espírito de fé. Você vai enfrentar com ousadia. Você vai enfrentar com a convicção de que nenhuma promessa de Deus registrada na Bíblia vai deixar de se cumprir na sua vida. Crendo no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Eu me pego nessa palavra, eu declaro essa palavra, eu não posso duvidar dessa palavra, eu vou viver essa palavra até o último dia da minha vida. Tudo que a Bíblia te promete, pegue. Seja um colecionador de promessa. Vai lendo a Bíblia. Eu, quando eu leio a Bíblia, eu falo: o que isso tem a ver comigo? Depois eu pergunto: o que eu tenho que mudar em função disso? Depois eu pergunto: qual é o presente que tem aqui? Qual é a promessa? Toda vez que eu leio a Bíblia, eu falo: opa, é meu, é meu. Tem uma canção do nosso CD novo que diz: crie, por isso eu falei. E esse versículo entrou na minha alma. Crie, por isso eu falei. E nós cremos, e por isso nós falamos. Nós somos o povo que declara, não a nossa vontade: Senhor, eu serei o presidente da Coca-Cola. Vai ser presidente do negócio que vende xarope com gás? É pouco. Deus não tem compromisso nenhum com essa vaidade sua de ser presidente do negócio que vende xarope com gás. Agora, quando você olha para a palavra e fala: Senhor, está na tua palavra, e eu declaro isso sobre a minha vida, eu declaro sobre a minha vida o que está na tua palavra. Ah, querido, aí Deus tem compromisso. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Tudo que Deus declarou continua valendo, é promessa para você. São mais de 7.000 promessas, eu não sei quem contou. E você tem que se apegar a elas. E se você não se apegou, você não está preparado para o Natal. O Natal envolve você saber onde você precisa mudar. O Natal envolve você saber quem você é. Não quem você é pela sua história de vida, não quem você é pelos diplomas que você tem, não quem você é pelo histórico da sua família, mas quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Se você soubesse o potencial que você tem em Cristo, você jejuava e orava, você clamava a Deus, você se apegava com Deus, você saía desse anonimato da fé, você saía dessa coisa de esquentar banco que não precisa do seu traseiro. Você se doava para Deus, você se entregava para Deus, você ia orar muito, você ia clamar, porque você ia ver o que Deus ia fazer. Um dia um homem disse: o mundo não vai saber o que é um homem totalmente entregue a Deus. Foi Moody que disse isso. Mas ele disse assim: eu serei esse homem. Um dia Napoleão estava reunido com seus generais, e conta a história que ele olhou para o mapa do mundo, ele apontou para a China e disse assim: aqui tem um gigante adormecido, se ele acordar, conquista o mundo.
Quando eu olho para você, eu vejo um gigante adormecido. Se você acordar, você não sabe o que você vai conquistar. Tem um gigante adormecido dentro de você. Tem um gigante adormecido dentro da gente. E nós temos que preparar o nosso coração. E vamos ter uma semana da virada toda para viver o Natal, o melhor Natal da nossa vida. Não porque nós estamos com problemas. Não porque não estamos com lutas. Não porque não estamos com dívidas, doloridos, magoados, desempregados, com problemas com os nossos filhos, com as nossas esposas, maridos, parentes. Não, não por isso. Mas porque será um Natal em que realmente nós estaremos totalmente entregues à reunião do Salvador, à reunião da esperança com o Salvador. Por isso, que atitudes nós podemos ter diante do Natal? Eu quero relatar 4 atitudes rapidamente. Eu queria que você pensasse qual tem sido a sua. A primeira atitude diante do Natal é a atitude do sentimento de ameaça. Pastor, o Natal pode ameaçar alguém? Pode. A Bíblia conta que Herodes, em Mateus capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia, teve um sentimento de ameaça. Diz assim, Mateus 2: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Quando Herodes ouviu que ia nascer o rei dos judeus, ele falou: vou perder meu reino. Vou perder meu reino. Está nascendo alguém que quer pegar meu lugar. Ele só contabilizou as perdas terrenas que podia ter. Ele olhou para a vinda de Jesus e disse: eu posso perder poder, dinheiro, fama, poderio. Eu não quero perder essas coisas terrenas. Pois no Natal tem muita gente que se sente ameaçado. Ele não se entrega ao Natal porque ele não quer perder o sexo fora do casamento. Ele não quer perder a mentira. Ele não quer perder o adultério. Ele não quer perder essa bebedeira. Ah, pastor, mas eu não sou bebo socialmente todos os dias. Ah, pastor, ele não quer perder esse linguajar. Esse linguajar, ele fala palavrão como se fosse elogio. Você, hein, é um... Ele acha bonito. Ele fala como todo mundo. Ele conta uma piada imoral como fosse a coisa mais normal do mundo. Aqui, ó, a boca de um servo de Deus é uma boca que tem que edificar em tudo que diz. Rir, contar piada, fazer gracinha faz parte. Agora, você denegrir a sua conduta com a sua boca, você falar coisas que remetem ao mal da sociedade, está errado. Tem gente que olha para Jesus como uma ameaça. Aqui, eu não vou abrir mão das minhas vontades. Como os magos voltaram para casa por outro caminho, sabe o que Herodes fez? Ele fez um decreto de que todo menino de 2 anos para baixo tinha que morrer, com medo de perder o seu reino. Querido, infelizmente, muitas pessoas não se entregam ao Salvador, e ainda matam inocentes, matam suas famílias, matam seus filhos, matam seus pais, matam aqueles que se importam. Sabe por quê? Porque dizem para você que você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. Dizem para você que você não pode ter esse sentimento de ameaça em relação a Deus. Dizem para você o que você não quer ouvir. Muitos se comportam como Herodes, só olham o que vão perder. Uma pessoa às vezes fala assim: ah, eu tenho minha vida aí, minha corrupçãozinha, mas quem não tem, né? É muito imposto no país, e eu faço as minhas mulambadas aí e tal. Mas tudo bem, mas eu dou até minha oferta.
Se os caras da Lava Jato aparecem na sua casa para dar uma lavada jato na sua vida, vai valer a pena? Vai valer a pena o seu nome na capa do jornal? Não, mas eu fiz a molecagem sem esperar que aconteça isso. Pois é, você vai ver só. Querido, aqui ó, vou te falar uma coisa. O cristão, a lei dele é diferente da lei do ímpio. O ímpio é a criatura de Deus, ele ainda não recebeu a Cristo. Ele tem algumas leis que governam a vida dele. Agora, quem foi salvo, ele agora é filho de Deus. Para o seu filho, você não tem um critério diferente que você tem para os amigos do seu filho? Você pode impor para os seus meninos lá da rua lá, a mesma coisa que você impõe para o seu filho? Não. O seu filho você trata diferente. O seu filho você exige mais. Claro, é seu filho. Você não quer ver ele mal sucedido. Você quer ver ele, voando, decolando, avançando. Para o filho você vai cobrar mais, é óbvio. Porque o seu compromisso é com o seu filho. Você não pode ter compromisso com todos os meninos do bairro. Não pode. Você não tem como. Você pode ajudar o filho de alguém e tal, mas você não tem como ter o domínio disso. Queridos, se você faz uma coisa errada, saiba de uma coisa: o diabo vai fazer de tudo para te envergonhar, e aquela voltinha que você deu no pecado, nunca mais ter volta. Quando eu sou tentado a qualquer coisa, eu penso, se eu fizer, se eu falar, se eu agir como todo mundo faz, eu tenho certeza, quando eu acabar de fazer uma besteira, tem uma fila de gente falando, que papelão, hein, pastor? Eu tenho certeza. Se no futebol o cara me der uma bordoada e o meu sangue subir, eu falar, é? Sei correr, né? Porque bater não dá para bater ninguém. Mas se eu falar um para alguém, eu tenho certeza que o diabo na minha hora fala assim, olha aí, pastor, hein? Imagina se não fosse. O diabo quer me envergonhar, quer te envergonhar. Você não sabe disso não? Se você der uma voltinha na esquina ali, querido, do pecado, está arriscado de te levar até o Japão no pecado. Muita gente foi dar uma voltinha lá fora, nunca mais voltou. Muita gente foi dar uma voltinha e morreu na voltinha. Cuidado com o pecado, cuidado com o sentir ameaça em relação ao Natal, aos princípios de Deus para a sua vida. Uma segunda atitude que nós podemos ter é de indiferença em relação ao Salvador. Dá uma olhada em Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Veja você, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele chegou em Belém, José e Maria, porque houve uma ordem do governo para que todo mundo fizesse o quê? Um recadastramento. E José foi numa estalagem e falou, tem uma vaga aí, não tem não, está tudo cheio. Ele foi numa outra pousadinha e falou, tem vaga aí, não tem não. Ele soube de uns kitnet que tinha lá e falou, olha, dá um quartinho aí, minha mulher está grávida, 9 meses, a gente veio porque o governo mandou, mas ela está com 9 meses, olha o barrigão que está, tem vaga aí? Não tem não. Ele viu uma senhora, falou, senhora, só não tem aí um quartinho na sua casa para alugar não? Um quartinho, porque eu estou com a minha mulher aqui de 9 meses de gravidez. Será que a senhora pode me alugar um quartinho? Não tem não. Não houve lugar para o Salvador. Ignoraram uma mulher de 9 meses grávida. Ignoraram o desespero de José, falando, por favor, me arruma um cantinho para minha mulher. Não havendo lugar, o que ele fez? Ele entra numa gruta. Muitas pessoas mais pobres tinham que ficar numa gruta. Não tinham dinheiro para ficar numa estalagem. Só que quem tinha animal, fazia o quê? Levava os seus animais lá para o fim da gruta. Por quê? Porque eles ficariam aqui, e então os animais não seriam roubados. Seria mais difícil alguém adentrar aquela gruta e roubar o animal. Eles ficavam no final.
E agora, para ela ter um filho mais resguardada, ter um filho assim, na frente de todo mundo, não é uma coisa tão normal, tão simples. Então pega a Maria e leva para o final da gruta, aonde? Junto dos animais. E então pega os bichinhos ali, bota para um lado, pega ali a palha que era dada para o bichinho, bota ali, bota um paninho por cima e tal, e ali numa manjedoura nasce Jesus. Infelizmente, muita gente não está preparada para o Natal porque está marcado pela indiferença. Querido, pior do que ser contra o Evangelho é ser indiferente. Porque a pessoa que é contra, pelo menos, ela está dizendo: eu não acredito nisso, eu não quero saber disso. Então ela está definindo uma postura. Mas o indiferente não, ele dança conforme a música. Estão falando de Jesus, ele, que bonito. Estão falando do inferno, ele fala, que gostoso. Ele é um camaleão, ele age conforme o ambiente. Ele chora numa cantata, que canta, aleluia, aleluia, nossa que lindo. Mas ele se entrega a uma vida longe de Deus, ele ignora um tempo a sós com a Escritura. Não há nada mais poderoso na terra do que um homem diante da palavra. Ele ignora, ele vive do jeito dele. Meus amados irmãos, indiferença. A indiferença pode ser pior que a oposição. Quando alguém diz que odeia a Deus e Jesus, ele acaba tendo consciência da sua posição. Mas querido, deixa eu te perguntar uma coisa: você se acha indiferente? Não, pastor, eu não sou indiferente não. Não é não? Beleza, que bom, glória a Deus. Mas vou fazer outras perguntas, tá bom? Primeiro, você lê a Bíblia frequentemente? Segunda pergunta, você se preocupa em saber como Deus espera que você viva? Terceira pergunta, você consulta a Deus sobre as suas decisões? Onde ir, com quem andar, que aliança fazer, com quem fazer sociedade, com quem casar? Mais uma pergunta, você tem diálogo com Deus? Você ora? Quanto tempo? Quanto tempo? Pastor, eu oro todo dia antes de dormir. Como é que você faz? Eu deito na cama, porque eu acho tão sagrada a cama, pastor, que eu acho que é um momento assim para mim e Deus. Hein, como é que você faz? Pastor, eu passo a noite toda com ele. Eu falo: Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia. E aí? E eu não lembro de nada, que normalmente eu estou tão cansado que eu durmo. Mas no outro dia de manhã eu falo: amém. Nossa, passou a noite toda com Deus. Meus amados, se eu perguntar mais uma coisa aqui, olha, se depender de você, essa igreja batiza quantos ano que vem? Quer que eu melhore a pergunta? Quantos batizou esse ano porque você se esforçou? Posso fazer mais uma pergunta? Quantas pessoas você foi atrás? Você visitou, você ligou, você mandou zap, Facebook, Orkut, tudo que puder. Quanto você foi atrás dizendo assim, aqui, eu não abro mão de você, Deus quer te abençoar, eu vou ser instrumento na sua vida. Quantos você foi atrás esse ano? Quantos? Isso é se importar. Isso é não ser indiferente. Mas se alguma dessas perguntas aqui, a sua resposta foi mais ou menos, de vez em quando, não. Então, querido, tem uma marca de indiferença na sua vida. Eu gosto de conversar com uma pessoa, ela me faz bem,
Como é que eu gosto de Deus e não converso com Ele? Como é que eu gosto da presença dEle e eu não boto um louvor? Você sabe aquela música Aleluia com H? Sabe? Toca ela aí, por favor. Eu vou cantar em Dó maior, sustenido do bemol. Pelo amor de Deus, olha isso. Não vou cantar não, fica tranquilo. Você sabe cantar essa música aí? Tem algum cantor da igreja que sabe essa música? Alguém sabe? Não, né? Essa música é uma música que fala assim: Deus existe. Essa música diz: Deus existe. Essa música quebranta a gente. E quando eu entro no aleluia, que é a parte que eu sei da música, eu entro com força. Vamos lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabe o que quer dizer aleluia? Pode continuar nela que está bonito. Aleluia significa glória a Deus. Tem gente que está cantando essa música só porque a harmonia é gostosa, nem sabe que de uma maneira que ele nem planejou, ele está dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, quanta indiferença! Não amamos o que Deus ama, não fazemos o que Deus manda, não nos importamos com a igreja como Ele quer. Não nos importamos com a salvação dos nossos amigos, parentes, com paixão, com olho cheio de sangue, com faca no dente, com garra. A gente convida, quiser aparece lá. Vai ter cantata, vai ser bonito. Vai lá, miserável. Depois não fala que eu não avisei, se tu for para o inferno. Falta de amor, falta de entrega, falta de paixão. Podia falar assim, aqui ó, vou passar na tua casa, vou ser teu Uber, vai ter bala no meu carro, vai ter iogurte miserável, vai ter biscoito amanteigado, mas eu vou te levar na igreja no dia da cantata de Natal de qualquer jeito. Eu não perco você para o inferno, mas nem a pau. Ei, não perco você. Essa é a postura de alguém que não é indiferente. Mas tem um terceiro comportamento que a gente pode ter em relação a Deus: interesse em confirmar o que se fala do Salvador. Alguns podem ter interesse de saber, vem cá, o Natal é isso tudo mesmo? Eu posso viver essa plenitude toda mesmo? Eu posso ter esse fogo de Deus também? Isso não é coisa para um e para outro não. Eu também posso ser essa chama, essa labareda de Deus nessa igreja. Eu também posso ter essa fé. A minha casa pode ser uma casa de prosperidade de Deus também. Interesse. Dá uma olhada em Lucas 2, versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Os anjos aparecem para os pastores, uma orquestra angelical dizendo: é nascido o Rei dos Judeus, Jesus o Salvador chegou, boas novas de alegria. Os pastores falaram aqui: deixa o rebanho aí, Deus cuida, vamos subir até Belém. Eles sobem para a cidade procurando, onde que está o menino, onde que está? Os anjos disseram que ele nasceu. Nós queremos confirmar. Uma terceira postura em relação ao Natal é você querer confirmar na sua vida todas as promessas, todas as palavras, todos os milagres de Deus registrados na sua palavra. Há pessoas que ouvem falar de Jesus, ouvem dizer que Ele é maravilhoso, mas não querem provar. Há pessoas que dizem para você que você pode ser mais apaixonado por Deus, mas você não tenta.
Há pessoas que dizem que você pode orar por um enfermo e botar a mão nele e clamar e vai ver um milagre, a cura, mas você não tenta. Quando você ora assim: Senhor, se o Senhor quiser, se for um bom dia na tua vida, se o Senhor não estiver ocupado almoçando, cura essa vida, papai, mas seja feita a tua vontade, porque eu já estou com medo do Senhor não fazer, eu pagar mico aqui. Que oração é essa, irmão? Você não ora com ousadia, você não transforma a tua mão na mão de Deus, você não bota a mão na Bíblia e fala assim: Senhor, toda a tua palavra está aqui, eu estou botando a mão na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, cura agora essa pessoa em nome de Jesus. É a tua palavra, revela a tua palavra, revela a tua palavra. Nesse Natal, eu queria te desafiar a ser a palavra na vida de alguém, a testar se funciona, a testar se esse mover de Deus está disponível a você. Leve esperança a alguém, leve alegria a alguém. Declare sobre a sua vida que a sua dor não será maior que a sua esperança. Declare sobre a sua vida que o momento é difícil, mas o momento difícil não é a sua identidade, é apenas o seu aprendizado, para que você possa viver algo maior com Deus. Um dia eu vou escrever um livro das minhas lutas. Eu vou escrever um livro um dia. Eu creio nisso. Eu quero ajudar muita gente a vencer suas lutas, não pelo que vê com os seus olhos, mas pelo que vê pela fé, pelo que vê na autoridade da palavra, pelo que crê em Jesus Cristo. Ah, meu amado irmão, o dia pode ser difícil, mas faça valer, confirme o que o Salvador disse. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abri-se-vos-á. Ele disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar para esse monte: sai daqui, vai para lá, e o monte vai para lá, e depois você fala assim: agora volta. Ele volta. Um grãozinho de mostarda, uma sementinha, um negocinho pequenininho. Se você tiver fé desse jeito, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Faça valer. Só está preparado para o Natal quem está disposto a, nessa semana que antecede o Natal, viver um grande milagre, mas agir como quem tem um milagre, não agir como quem quer ter o milagre. Você age pela expectativa de que Deus está agindo, você não age pela expectativa que talvez Deus vai te agir. Isso não é crer. A fé não é: Senhor, se o Senhor quiser um dia o Senhor faz, tá? Não, a fé é: Senhor, eu quero te agradecer, porque no mundo espiritual eu sei que o Senhor já fez. Agora a data da materialização disso eu estou esperando aí, mas aqui, o que o Senhor já fez eu creio. Desde que você esteja pedindo a Deus o que a palavra te garante, não o que o seu ego garante, não o que a sua vontade garante, não o que o seu eu garante, não o que a sua vaidade pede. Não, Deus não tem compromisso com a minha vaidade, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Em último lugar, qual é a última atitude que você pode ter nesse Natal? É o desejo de adorar o Salvador com o seu melhor. Mateus 2, versículo 1 e 2 diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Os magos do Oriente foram até Belém para adorar a Deus. Agora versículo 11: e entrando na casa, acharam o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, metal precioso, né? Brilhante, simboliza a realeza de Jesus. Incenso é presente de sacerdote. O sacerdote colocava incenso no templo, significa todo o sacerdócio de Jesus. E mirra é uma resina medicinal, é uma resina odorífera, produzida para que promova, inclusive na vida de quem morre,
a sua manutenção do corpo, o seu embalsamento, dizendo: aqui está nascendo aquele que vence a morte, aquele que é preservado na morte, aquele que conquista a morte. Meus amados irmãos, eles oferecem ouro, incenso e mirra, eles querem doar o seu melhor a Deus. Quero concluir essa mensagem perguntando: e você? Tem dado algo precioso a Deus? Pastor, sou fiel dizimista. É muito pouco. Tinha que dar mais dinheiro, pastor. Não, não é isso não. É que o seu dízimo é muito pouco. Deus está menos preocupado com o seu dízimo do que com a sua vida. O dízimo é o básico. A Bíblia diz que devemos dar o dízimo, está certo. A Bíblia diz que devemos dar ofertas de gratidão, de esperança. Tem que estar certo. A minha pergunta é: qual é o sacrifício que você hoje oferece para Deus? O que você faz hoje que significa sacrifício na sua vida por amor a Deus? Eu tenho aqui novos pastores, foram consagrados domingo passado. Pessoas que têm se dedicado, que têm de noite visitado pessoas, que têm ido ao hospital, que têm muitas vezes aberto mão do seu tempo e dormido pouco para poder ajudar alguém. E eles agora são pastores nessa igreja. Tem aqui na igreja pessoas que não sabem nem falar muito bem não. Eles são muito simples. São pessoas assim, até tímidas, mas decidiram cuidar de uma célula e começaram a visitar a gente, cuidar de gente, abençoar a gente. E eles se tornaram realmente assim, pessoas que se sacrificam por amor aos outros. A minha pergunta é: qual é o sacrifício que você faz por Jesus? Se depender da sua vida, até onde vai o Evangelho? Se depender da sua vida, até onde vai o poder de Deus? Se depender da forma que você vive, quantas pessoas vão olhar para você e dizer assim: eu tenho que seguir esse caminho aí. Queridos, José e Maria pagaram o preço para que o Natal acontecesse. Foi mole não. O Herodes deu uma ordem. Qual foi a ordem? Mata as criancinhas. O José, que era um cara que tinha uma carpintaria, um homem bem sucedido, um homem vitorioso, ele pega suas aparelhagens de marceneiro, bota nas costas de um jegue lá e foge para o Egito. Perde a clientela, perde o seu estabelecimento, perde seus fornecedores de matéria-prima, ele perde tudo. Ele vai para o outro canto do mundo para preservar a vida do Salvador. Querido, você já parou para pensar que o José abriu mão de tudo? Agora, tem uma coisa que eu preciso te falar. José foi o único homem do mundo que ouviu o Filho de Deus lhe chamar de papai. Deus confiou um povo a Moisés. Deus confiou um reino a Davi. Deus confiou profecias a Isaías. Mas Deus confiou seu próprio filho a José. E talvez você diga assim: mas no final da vida do José, a gente nem sabe o que aconteceu, porque ele soube da história. Pois para mim ele é o maior ministro da história. Depois de Jesus, para mim o maior ministro da história chama-se José. Que o maior ministro é aquele que ele some, mas seu ministério fica. Ele some, ele sumiu, mas vai ver o que o filho dele fez. O maior ministro da Bíblia, um homem que pagou o preço para viver o Natal. E você? Está preparado para o Natal? Por favor, não precisa deixar de fazer o pernil. Não precisa deixar de botar as frutas na mesa, as frutas da época. Não precisa deixar de fazer lá uma comidinha que você aprendeu com a sua avó, que é tradição na família, que bota lá azeitona, que bota lá bacalhau. Não, pode fazer.
Não é esse o problema, mas a questão principal é: você está querendo confirmar o que é o Natal? Querendo fazer valer o que o Natal trouxe? Você está disposto a se doar pelo Natal? Você está disposto a vencer a sua indiferença em relação ao Natal? Você está disposto a deixar os seus pecados e as ameaças que para você o Natal trouxe, porque você não quer abrir mão delas? Você quer que Deus se curve ao que você quer? Você tem uma semana para viver tudo o que precisa e preparar seu coração para viver o Natal. E a minha oração é que você não apenas escute de alguém, mas que você escute da boca de Jesus: Feliz Natal. Olá, meu querido, eu estou muito grato a você por estar comigo aqui. Estamos chegando ao fim do ano, esse é o penúltimo programa do ano e a gente louva Jesus porque pudemos pagar o programa até aqui, pessoas nos ajudaram. Eu quero pedir a sua ajuda também, se você puder fazer alguma doação, eu te agradeço muito porque não é barato, nós precisamos de ajuda. Empresários que queiram anunciar aqui no programa a marca deles e serem parceiros da gente, isso nos ajudaria muito também, como alguns já têm feito. Então eu conto com você. E eu estou muito feliz porque de alguma maneira eu cheguei até você. Talvez eu nunca te encontre. Às vezes eu vou até encontrar, porque semana passada mesmo eu encontrei com uma pessoa que me assiste todo sábado e domingo e ela me deu um abraço forte e eu fiquei muito feliz mesmo. E o que eu recebo de recado de presídios, o que eu recebo de recado de pessoas enfermas, olha, eu só posso agradecer a Deus. Só posso agradecer a Deus de poder falar com você. Talvez eu tenha sido uma palavra muito boa, num momento de muita dor para você. Talvez uma palavra muito abençoadora, no momento que você estava meio fragilizado. Talvez até eu fui um despertamento para você que é líder na igreja. Eu não sei. Só posso agradecer a Deus, porque eu não mereço isso. Eu não sou digno disso, mas Deus me deu esse privilégio de estar na televisão. Já se vão aí 5 anos, mais de 5 anos na televisão, sem interrupção, direto, toda semana. Isso me alegra muito. E eu quero te agradecer por você estar junto comigo. Eu queria te pedir que você divulgasse para mais gente, porque mais gente pode ser abençoada. E agora no final do programa eu tenho uma palavra de Feliz Natal para você, eu tenho uma palavra direta sobre o Natal. Não sai daí não. Um beijo, que Deus te abençoe. A palavra direta de hoje é uma palavra de Natal. Eu sei que tem muita confusão sobre esse tema de alguns anos para cá, porque no início todo mundo comemorava Natal, todo mundo comemorava. Mas de uns anos para trás vieram com a descoberta de que havia uma festa pagã, não sei o que, e aproveitaram, e não sei o que, e a guirlanda significa isso, e as bolinhas que são colocadas na árvore de Natal significam aquilo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Natal, para mim e para você, não precisa significar o que alguém acha que significou lá no século IV para alguém. Nós estamos no século XXI. Eu nunca olhei para a guirlanda e lembrei de alguma coisa, eu nunca olhei para a árvore e lembrei de outra coisa, eu nunca olhei para uma bolinha que é pendurada e lembrei de uma terceira coisa. Não, querido. Quando eu olho aquela coisa de Natal ali e eu vejo uma árvore numa casa, tudo, eu lembro que é a época do Natal. Ah, mas o Papai Noel, que absurdo, é o comércio, e pá, e tudo. Olha só, realmente, eu sei, o Papai Noel é uma criação para vender e tal. Dia das Mães também tem isso, querido. Um monte de coisa para vender, Dia dos Pais tem isso, Dia das Crianças tem isso, na Páscoa tem isso, na Páscoa também tem.
Na Páscoa vende chocolate, vende coelhinho de chocolate, é ou não é? Então, assim, o fato de aproveitarem um evento da cristandade para fazerem um objetivo comercial não invalida o seu coração diante desse evento da cristandade. Eu não posso deixar que a televisão, que a mídia, que a propaganda, que o shopping roube de mim o sentido do Natal. Amém? Agora, quando eu me reúno com a minha família para almoçar num dia como esse, e eu peço perdão, e eu falo, eu te amo, e eu digo, o Salvador mudou a minha vida, o Salvador está com a gente, eu te pergunto, qual o pecado nisso? Então, a gente tem que parar de complicar as coisas. Ninguém falou para você comemorar o seu aniversário. Você comemora? Ah, você comemora. Falar do aniversário de Jesus, falar do Natal, não invalida em nada a Bíblia. Não tem nada de errado. Falar do Natal é simplesmente uma oportunidade que eu tenho de lembrar que um dia, quando ele nasceu, teve celebração na terra. Eu estou celebrando também. Os anjos cantaram, gente se alegrou, os pastores correram, adoraram o menino e a gente faz isso. Hoje, por exemplo, tem 2 cantatas aqui na igreja. 2 cantatas lindas, dia 25, uma 5, outra 7h30 da noite. Gente, é um momento ímpar. Música, teatro, encenação, tudo, dança, para a gente celebrar que o Salvador chegou. Não vale a pena celebrar isso? Eu me lembro de uma canção, quando eu era pequeno, que dizia assim, Deus é tão bom para se enganar, Deus é tão bom para ser cruel, é difícil entender e o seu plano antever. E vai falando assim, vai falando do plano de Deus de mandar Jesus, menino, para morrer numa cruz. Um menino que quando chegou ficou na manjedoura, mas não porque Deus é cruel, porque ele tinha um plano maior. Ele mostrou que o menino que veio da manjedoura começaria na simplicidade, terminaria na cruz, mas depois subiria em glória. Tudo tem plano de Deus. Essa canção de Natal eu lembro até hoje, né? Outra canção que eu lembro muito. Não há lugar, não há lugar, não há lugar, não há lugar, lugar de paz para seu bebê nascer. Lembrando que quando Jesus chegou, não tinha uma estalagem para ele, não tinha uma casa para ele. E ele nasceu numa gruta. No final de uma gruta, provavelmente, porque era onde os animais eram colocados, para que ninguém roubasse. Então, quem não tinha uma estalagem, naquele momento que todo mundo foi para Belém, para poder fazer o recadastramento, que era obrigatório no Império, provavelmente quem tinha bichinhos, né, os animais, foram para o final de uma gruta. E lá no final daquela gruta era mais fácil proteger de um ladrão roubar o animal daquelas pessoas. Então, Jesus, provavelmente, até para Maria ficar um pouco mais protegida, né? Ganhar neném na frente de todo mundo não é uma coisa tão simples e tal. Então, provavelmente, ela foi levada para o final da gruta, onde estavam os animais. E então, o bercinho dele foi o quê? Uma manjedoura. Olha isso. Olha que forma linda. No meio dos animais, na simplicidade, nasceu o Salvador. No meio da sua simplicidade, da sua luta, pode nascer o Salvador da família. Pode nascer o restaurador da família. Pode nascer o protetor da família. Pode nascer o exemplo da família. Pode nascer o homem cheio de fé. A mulher dominada por Deus da família. Tremendo, tremendo. Canções de Natal. Portanto, viva o Natal. Quero agradecer meu pai, Josué Valon de Oliveira, pastor, 50 anos de ministério, um homem de Deus, apaixonado por Deus. Pai, obrigado, porque o Senhor me ensinou o sentido do Natal. Quero agradecer minha mãe. Você é mãe que muitas vezes, já falei isso aqui na televisão, estava com a roupa repetida no Natal, mas comprava uma calça, uma camisa para mim,
lá na Rua da Alfândega, lá em Madureira, onde fosse mais barato, para eu ter uma roupinha nova no Natal e não entender como que a gente era pobre. Muito obrigado, mãe, pelo seu carinho, muito obrigado. Muito obrigado a minha irmã, Lana Rubia, meu cunhado, Léo. Obrigado a minha esposa, Bianca, meus filhos, Lucas e Gabriel. Muito obrigado a todos que fizeram do meu Natal o Natal de Jesus. Muito obrigado à Igreja Batista de Marechal Hermes, à Igreja Batista de Tauá. Muito obrigado, muito obrigado à Igreja Batista do Bom Retiro, em Patinga. Muito obrigado à Igreja Batista Atitude, Central da Barra, por me ensinarem a viver melhor ainda o Natal. Que Deus abençoe a sua casa. Feliz Natal.